Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um projeto aqui do Bodega do Amado. Dessa vez para falarmos sobre um dos meus livros preferidos do autor, que é nada menos nada mais do que Mar Morto, escrito em 1936. Esse já é o nosso quinto livro, né, que a gente vem lendo aqui no projeto, e nessa ordem cronológica a gente percebe que quando chega aqui em Mar Morto, o Jorge Amado deixa aquela efervescência política que ele tem nos demais livros para falar de uma forma muito mais poética aqui dentro desse romance, né? Então ele vai falar de uma forma bastante lírica sobre esse mundo tão espetacular que é criado aqui dentro de Mar Morto. Então, assim, pela primeira vez, de uma forma bastante mítica, profunda, até mesmo mitológica, digamos assim, né? Ele vai criar esse romance aqui, né? Dessa história de amor desse casal e dos percalços que esse romance tem, né? Ou seja, essa intensidade pelo amor, mas também o medo da perda por esse amor, que é a história, então, do Guma e da Lívia. É engraçado, né? Porque esse livro começa de uma forma bastante cruel, digamos assim, e isso vai percorrer durante toda boa parte da história, como se fosse nos preparando para as coisas que acontecem dentro desse livro. A gente vai acompanhar então aqui nesse livro, como eu falei, a história da Lívia, né, e do Guma, que é esse casal que mora ali nas praias do Recôncavo Baiano. E o Jorge Amanek então aqui vai tratar dessa forma mitológica que é a vida dos marítimos, ou seja, daquele povo litorâneo que vive do mar, né, ou seja, manejando ali os seus saveiros, os seus barcos e tudo mais, para Deus poder então sobreviver a partir disso. Então ele consegue, de uma forma bastante cruel e poética, mostrar a vida desse povo que mora ali nesse litoral. E então a gente começa a acompanhar então alguma, né, desde novinho ali, né, dessa tradição que trabalhar com os saveiros, então desde novinho, né, que o pai ensina o filho, essa tradição então percorre. O Guma se apaixona por essa Lívia, que é essa personagem bastante completa, digamos aqui dentro do livro, e a gente então acompanha também o medo que a Lívia tem de perder o seu marido ali para o mar, né, ali nas tempestades, no acidente e tudo mais. Então, o livro é permeado por esses dois polos, né, esse amor que é muito intenso, mas também esse medo que também é muito intenso. Então, o Jorge Amado aqui vai criar dois personagens que são antagônicos nesse sentido, né, porque o Guma, ele, por sempre viver essa tradição, né, de trabalhar no mar, ele tem essa paixão pelo mar, ele sabe que precisa viver disso, né, ele não é nada sem isso. Ele até compara, né, as pessoas que moram na cidade e as pessoas que moram no litoral, né, dizendo que realmente quem mora no litoral tem tudo que precisa, não precisa de mais nada. Em contrapasso, né, que a Lívia, ela gosta dessa situação em que vive por gostar do marido, né, que tem, mas ela tem esse receio ali, né, dessa perda, de chegar um momento em que ela não verá mais o marido ou perderá o marido para o mar. Então é bem curioso acompanhar esse antagonismo que o Jorge Amado cria, mas também o outro lado, esse lado romântico também que ele cria, né? Acho que é dos 5 livros que eu li agora, é o romance mais intenso que existe agora, que é desse casal, né, da Liv e da Guma. E é bem curioso acompanhar como foi que se formou esse casal através dessas aventuras, né, que o Jorge Amado nos narra. Logo no início aqui, né, o Jorge Amado vai dizer que pede licença para contar várias histórias que ouviu, né? Então, realmente aqui ele consegue ecoar, né, essa tradição oral, né, essa tradição ali de passa de pai para filho, essa tradição marítima realmente que existe, que é as histórias do mar, esses causos do mar, histórias de pescadores, histórias assim miraculosas que existem com relação ao mar, esse mistério que é o mar, né, essa vontade louca de se viver no mar. Então ele consegue muito bem ecoar isso dentro do livro, né? Ele, certeza que boa parte da sua vida passou ali perto do mar, ouvindo essas histórias de pescadores, do povo, das pessoas que moravam realmente no litoral, e consegue então passar isso muito bem aqui, né, de forma bastante clara e cruel, como é a vida então de um pescador, de um marítimo, né, de um barqueiro, né, que vive então nessa vida. Então, eu falei que ele não é assim tão político, né, porque realmente ele não tem personagens que são inseridos dentro da política, né,
Não tem personagens que são tão fervorosos quanto em relação à política, né? Que se metem em greves ou em revoltas, né? O que é tão pra frente assim aqui dentro desse livro. Mas ele, de forma política, né? O autor, o narrador aqui, vai narrar então como é a vida dessas pessoas, né? Tem até uma das personagens, que é uma professora, né, que tem um pouco mais de estudo, então vê a vida desse povo com outro olhar, né, e critica, não critica, mas percebe o quanto é sofrido essa tradição dessas pessoas que vivem nessa mesma engrenagem de viver dentro desse sistema e dessa forma. Então, era até assim, diz, né, que seria outra vida se os meninos que vivessem perto do mar pudessem se dedicar mais ao estudo, pudessem viver de outra forma, que não essa tradição passa de pai para filho, que é a tradição de virar mestre de saveiro. E, né, um dos grandes personagens aqui não é nem tanto assim os personagens físicos, os personagens assim de carne e osso, mas sim realmente o mar, né, como o próprio título já diz. Porque o mar aqui é muito mítico, é muito misterioso, tem um grande significado, né? E isso vai trazer um grande mistério e profundidade para a história que prende muito o leitor, né? O que o mar significa para as pessoas, tanto como uma questão da vida que representa, né? O mar é a vida para alguns, mas também como ele tira, né, as coisas das pessoas. Então é esse contrabalanço que o Jorge Amado vai fazer que deixa a história muito mais interessante, né, e faz com que a gente então se apegue tanto aos personagens e não se prepara para o que vai acontecer dentro do livro. Então a gente vai acompanhar as festas que ocorrem ali naquele local do litorâneo, como também as tradições litorâneas, como também uma das grandes personagens, né, que é, no caso, a Iemanjá, que o Jorge Amado consegue surpreendentemente, né, trazer aqui como também uma personagem. Outra coisa que tem que se destacar também do livro aqui são as personagens femininas, né? Jorge Amado aqui consegue, diferente dos outros romances, consegue criar aqui personagens muito bem destacadas e que se destacam muito não somente pelos seus papéis secundários, mas também pela força que elas carregam de si. Eu destaco aqui três personagens, né? A primeira é, logicamente, que é a Lívia, né? Que tem essa força física e emocional de aguentar o destino que ela carrega, né? Que ela vai carregar e que ela vai se transformar até o fim do romance. Então ela não é só uma mulher, né? Assim, uma mulher, uma esposa e mãe, mas também tem essa força transformadora, né? Que faz com que ela se transforme e tenha essa transformação dentro do livro. Outro personagem também que é uma das minhas favoritas aqui de todos os livros, nesse aqui se destaca muito, também vai aparecer nos próximos, é a Rosa Palmeirão, que é como essa mulher desengonçada ali, né, muito pra vida, minha malandra, que carrega navalha dentro da saia e que não tem medo dos homens e que quer ali ficar com todos, todo mundo se apaixona por ela, né, bebe demais e tem essa vida de malandra realmente, né, e que também ao final se transforma nessa mãe que o Germano vai transformar ela aqui dentro. Lógico, como eu já falei, também tem a Iemanjá, né, que é essa figura mítica de mãe, esposa, mulher e deusa que existe aqui dentro e que tem vários papéis e vários nomes. Então não tem como se a gente se apaixonar por ela, né? Tem um capítulo que é só sobre ela, os vestígios e tudo mais. Então é muito lindo de se ver. E por último também, que tem uma pequena ênfase, mas que vai aparecer bastante muito aqui, é a Maria Clara, que ela é esposa do mestre Manuel, que também comanda um barco saveiro, e que não só aqui ela vai aparecer, mas também como em vários outros livros, que a gente também vai falar muito mais sobre ela daqui para frente, como por exemplo, no Sumiço da Santa. Eu diria, né, que o título do livro, por se chamar Mar Morto, traz uma forma um pouco emblemática desse livro, né? Assim, Mar Morto também, logicamente, pela questão do que o mar representa esse perigo, né? E tem um capítulo que explica o porquê que o mar é morto aqui, né? Que vocês vão se surpreender para quem lê. Mas também eu digo que o contraponto de que o mar é muito mais vivo, né? Porque mostra não somente essa vivacidade, né? Do povo que mora ali perto do mar e que o mar ajuda essas pessoas, né? A trabalharem, a pescarem, a ganhar o seu pão, o seu sustento, mas também o que o mar representa para elas, né? Essa questão de vida, de ser o ofício, né? De ser quase como um deus, né? Ali, né? O mar que comanda, o mar que abrange tudo, que cobre tudo, mas principalmente também aqui o mar do Recôncavo Baiano, né? Que, para quem não sabe, a Bahia, né? Ali tem esse quase como se fosse um berço, né? Que é o mar que abraça essas terras, esses pedaços de terra, como essas ilhas, e que representa tanto, né, isso para o povo baiano. Então, Jorge Amado consegue destacar muito miticamente isso aqui dentro do livro, o que, digamos, que transforma aquele num grande, né, esse livro é um grande transformador aí
da literatura do Jorge Amado, nessa questão de como ele, né, descreve a Bahia e todos os seus festejos e toda a sua tradição, do que a Bahia é, aqui está muito bem representado dentro desse livro. Então eu digo, né, que aqui esse livro Mar Morto trata como aspecto sobre a questão do destino já traçado pelos homens, daqueles que escolhem realmente trabalhar no mar, né, serem marítimos, serem mestres saveiros, né, ali ter essa missão, como também mostra essa força ali, né, das pessoas que ficam, como realmente diz a música do Dorival Caymmi, lembrando que Dorival Caymmi vai aparecer muitas vezes aqui do livro com a sua canção, né, Doce Morrer no Mar, que foi através dessa música que houve essa transformação cultural, né, de Jorge Amado e do Dorival Caymmi, mas também aquela música, né, sobre o pescador tem dois amores, né, um bem da terra e um bem do mar. Então, isso aqui fica bem claro aqui dentro desse livro, então fica bastante legal, né, você fazer esse link do livro com as canções do Dorival Caymmi. Também tá um CD que tem aqui com canções praieiras, que eu indico muito para todo mundo que ouça, né? Porque vale muito a pena. Mas também, como eu estava falando, essa questão dos personagens femininos, né? Trazer essa força transformadora de aguentar o destino que os seus homens carregam e o destino que vão ser transformados a partir das consequências das escolhas desses homens, né? Que as transformam, mas que elas sabem o destino que têm e por isso mesmo seguem em frente, sabendo que podem se transformar a partir disso. Então, Mar Morto é tudo isso e muito mais. É muito gostoso aqui você ler Mar Morto em voz alta, né, para essa questão poética. Eu indico vocês fazerem isso, leiam aqui em voz alta. Tem um vídeo no YouTube que vocês podem pesquisar, que é Trecho de Mar Morto por Fernanda Montenegro. Ouçam isso, porque é espetacular. Então deixo aqui minha indicação de mais um livro. Esse vai ser com certeza o meu xodozinho, nessa capa maravilhosa. É uma das mais lindas que eu acho de toda a coleção da Companhia das Letras. Quem já leu, eu peço que comente aqui embaixo o que foi que achou desse livro, se é o preferido ou não. Se eu fosse falar, eu falaria muito mais coisa aqui desse livro, mas eu só deixo essa dica, né, que leiam, porque vai ser uma leitura transformadora. Eu acho que para quem quer começar já armado, eu acho que seja uma boa indicação, por ser um livro curto, assim, digamos, né, tem aí menos de 300 páginas, então é muito mais, digamos assim, amigável de ser lido, porque não tem aquela explosão tão política como o Jorge Amado tem, mas que acalanta, né, conforta e também faz que a gente sofra, né, junto com os personagens, né, e a gente não fica preparado para o que vai acontecer. Então é isso. A nossa próxima leitura, já comecei a ler, é também um dos meus livros preferidos de maioria de várias pessoas que eu sei, que é o Capitães da Areia. Já estou aqui quase terminando e vai ser a nossa próxima leitura. Então, fica aqui, né, para quem quiser ler, poder me acompanhar aqui no próximo vídeo aqui do projeto. Para quem não sabe o que é esse projeto ainda, vai lá no guia que fica no nosso perfil, que tem todos os vídeos que já rolaram aqui pelo Bodega Literária sobre os livros de Jorge Amado lidos em ordem cronológica. Então é isso. Tchau para cada um e até a nossa próxima leitura. Tchauzinho.